A gente está se encaminhando para o final, mas não poderíamos deixar de falar. Acho que todos vocês se lembram do ministro Juscelino Filho. Isso, é ministro do Lula. Ele fez, só para você relembrar aí, asfalto lá nas estradas que passam pelas fazendas dele com a emenda de relator. Ele também solicitou voos lá aí com aviões oficiais para participar de leilões de cavalo de raça. Foi lá no final do mês de janeiro. Inclusive, sobre essa história dos leilões aí que ele foi lá, hoje a Comissão de Ética Pública da Presidência começa a analisar a conduta do Juscelino aí nesse episódio. Mas o Estadão de hoje traz novas denúncias envolvendo o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, do União Brasil. A denúncia é o seguinte: ele empregou o piloto de avião particular e o gerente do Aras dele em Vitorino Freire, no Maranhão, como funcionários da Câmara com salários de R$ 10.200 no caso do piloto e R$ 7.800 no caso do gerente do Aras. Eles estavam nomeados no gabinete do Juscelino até o início desse ano, quando ele se licenciou da casa para integrar aí o primeiro escalão do governo Lula. Aí o ouvinte, você que nos acompanha, pode pensar o seguinte: ok, aí virou ministro e parou com tudo. Não. Os dois continuaram mantidos aí no cargo pelo suplente do ministro, que é o Dr. Benjamin de Oliveira, que assumiu o mandato de deputado e não tem Aras, não tem avião. No entanto, manteve os dois nomeados. O político que substituiu Juscelino na Câmara também contratou Pedro Pereira Bringel, que é tio do ministro Juscelino. Nós estamos nos encaminhando. Kim Rafael, começo com você. Pediu música, 3 denúncias. O que ele ganha? Tchau, Kim. Olha, o Paulo, eu vou dizer como o Paulo Coelho falou, né? Escreveu lá no Twitter dele. E é o encontro de tudo isso, né? Décadas apoiando Lula, noto que seu novo mandato está patético. E isso é uma das situações que tornam o mandato do Lula hoje patético. É claro que, se a gente pegar e fazer um pente fino, sabe aqueles pente fino que era passado para tirar piolho de criança? Até de adulto, mas era mais usado para criança. Então, se você pegar realmente aquele pente fino no Congresso Nacional e verificar os suplentes que permanecem lá enquanto, né, os titulares são de ministros ou estão licenciados do cargo, tem cargos ali que continuam sendo do titular. Tchau, Kim, até amanhã. Então, assim, acredito que isso seja, infelizmente, uma coisa normal no Congresso, mas não tira as outras questões relacionadas a esse ministro, né, que ele acabou se beneficiando. Tchau, até amanhã. Agnaldo Vieira, Juscelino Filho, mais uma, hein? O menino não tá fácil, não. Ele veio para realmente marcar o nome, né? É isso que eu falo. Tem que ter uma oposição, ficar de olho, né? Porque quando estava o Bolsonaro, as críticas eram de corrupção, de esquema que a esquerda fazia. Agora o governo é de esquerda, então tem que estar aqui no país para cobrar, fazer e ficar de olho em tudo que for de errado, denunciar e levar as consequências e punir juridicamente todos esses atos falhos aí, né, porque a gente só sonha, independente da ideologia, em ter um governo que faça com que o povo brasileiro seja feliz, tenha condições de viver bem. Luiz Neto, eu ouvi um comentário hoje de manhã sobre o Juscelino, ministro Juscelino, que ele é suco concentrado de confusão. Olha, eu vou ser bem breve assim no meu comentário. Tem aquela frase, né? Não sei nem se ela é bíblica. Diga quem tu andas que eu direi quem tu és. Acredito que não seja bíblica. Isaías. Mas diga quem tu andas que eu direi quem tu és. O que eu vou falar, Paulo? O que eu vou falar do atual governo? Do presidente que foi eleito? É o reflexo da escolha das pessoas. O ministro é chancelado pelo presidente. Só isso. Tchau, Rigon. Tchau. E o ministro já foi chamado, teve uma primeira conversa com o Lula. Não foi exonerado. Foi exonerado. Rigon. E desde essa conversa, muita gente defende, eu defendo, que ele tivesse demitido. Assim como defendo que União Brasil, que é o partido do Moro, grande Sérgio Moro, o homem da morocutaia, pegue e também expulse. Tome ele a primeira atitude, porque ele é filiado à União Brasil, que não é de esquerda, como todos nós sabemos. Não, o Moro é ministro? Eu não sabia que o Moro Não, vou falar de novo. O ministro Juscelino pertence ao União Brasil. É o mesmo partido do Moro, o cara da morocutaia. Então eu espero que o partido se antecipe e expulse. Nós estamos vivendo uma democracia partidária. É isso. É partidária. Saiu pela culatra. Tchau. Olha que sou a favor de mandar o cara embora, você não entendeu? Tchau, inclusive de tirar do União Brasil, que é o partido dele. Tchau, Tupã. Seu minuto. Tchau, Paulo Caetano.
Com relação aos cargos, veja só, não é só os suplentes que ficam reféns dos titulares. O deputado Enio Verri aí de Maringá, ele saiu e emplacou a maioria dos funcionários dele no mandato do Elton Wert. E ele não tem mais nada a ver com o Congresso. Então, veja só, aí deve ter algum acordo que nós precisaríamos saber. E precisamos saber com urgência. Agora, Paulo Caetano, eu vou pedir para o Rigon descolar uma camisa do Grêmio Maringá, me dá o endereço que eu vou mandar aí para o Paulo Caetano de aniversário. Rigon, é com você, hein? Calma. Ele tá falando da camisa do Grêmio, você não deixa eu Vocês ouvir. não estão deixando a gente ouvir. Só que É. horrorosa. Pamela, você já falou? Não Então é a falei. sua vez. Não, eu penso o seguinte, Paulo, a corrupção, assim como eu falei em situações anteriores, inclusive no governo anterior, ela acontece, é como unha, você tem que estar sempre aparando, sempre de olho, porque o ser humano, né, ele se corrompe, infelizmente. Agora, o que chama atenção nesse caso do Juscelino, dos ministros da comunicação aí, que já começou comunicando a fazenda dele, né, com a cidade, vai comunicando lá com o leilão e etc., é que o Lula decidiu manter ele no governo, né? Muita gente estava esperando que ele fosse retirá-lo, né? Assim como o Bolsonaro fazia, por exemplo, a partir de uma denúncia, a pessoa saía, né, do governo, era afastado, mas não, ele decidiu manter o Juscelino, e isso tudo porque ele não tem apoio nas casas legislativas e está com medo de perder o apoio do União Brasil. Esse é o motivo pelo qual ele está mantendo o Juscelino no governo. E acontece que a gente olha para isso e se lembra do que acontecia no passado e vê que, infelizmente, a gente voltou aos mesmos hábitos no Brasil.